Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Alexandre de Moraes mandou executar multas que somam 7 bilhões contra os caminhoneiros por conta de bloqueio de estrada em 2022. Isso é um outro absurdo completo. O bloqueio de estrada em 2022 foi um protesto. Você pode até achar que foi um protesto ruim e coisa e tal, mas caramba, ele está querendo punir essas pessoas agora, principalmente para evitar que os caminhoneiros façam greve este ano. Essa é a intenção do Alexandre de Moraes, ajudar o Lula, né? Quem matou essa charada foi o Cláudio Dantas, falando aqui, ó, o recado de Moraes aos caminhoneiros é reconciliação com Lula. O Moraes está querendo ajudar o Lula com o caso dos caminhoneiros. Ele sabe que se os caminhoneiros fizerem uma greve esse ano, aí pronto, acaba o governo Lula, né? Então é isso que está acontecendo. Só que isso é uma crueldade absurda, tá? São multas totalmente desproporcionais. Você pode alegar que um caminhoneiro fazer greve causa prejuízo, dá problema, e é verdade, isso dá problema realmente, mas a verdade é que a forma como foi calculada essa multa, 100 mil reais por cada hora de paralisação e não sei o que lá, cara, uma coisa absurda, completamente sem sentido. Pode falir muitas empresas, pode parar muitos caminhoneiros. Agora, o pior é isso, tá? Porque na situação que ele está fazendo aqui, isso arrisca piorar a situação, arrisca incentivar os caminhoneiros a fazerem greve por conta disso, né? E sem contar com o fato de que o diesel, no preço que tá, meu amigo, eu não sei não, cara, mas já tem muito caminhoneiro parando já porque simplesmente não vai ter condição de trabalhar. Pois é, o Paulo Capelli traz para a gente a informação aqui que houve 2 ministros no STF que o André Mendonça se surpreendeu com o voto, né? Lembra? A gente está falando da votação que enterrou a CPMI do INSS, acabou 8-2, ou seja, mostrou que teve um acordão ali para acabar com a CPMI do INSS mesmo, né? A esquerda está comemorando, a esquerda comemorou muito aqui o blog do Noblar falando aqui, o Ricardo Noblar falando que não sei o que ela tá vendo, André Mendonça sentou agora, entrou agora no ônibus, já quer sentar na janelinha, que porra é essa, não tem direito não, e não sei o que lá, tá descascando o André Mendonça aqui, o pessoal da esquerda feliz pra caramba e coisa e tal, mas a verdade é que há um problema, um subentendido nessa história aqui que o pessoal não entendeu, que o que pesou para terminar a CPMI do INSS foi realmente a visão de que os conteúdos que foram vazados pela CPMI expuseram coisas que realmente não eram adequadas, como, por exemplo, os recados íntimos lá do Vorcaro com a ex-mulher dele, né, a Peleleca de cabelo branco e coisa e tal, né, que realmente é uma coisa deselegante, uma coisa que não deveria ter vazado, é uma coisa da vida pessoal deles, que ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, eu vou falar para vocês quais são os 2 ministros aqui, o Fachin e a Carmen Lúcia. Mesmo eles acharam melhor encerrar isso, mas não no sentido de abafar a coisa, tá? No sentido de privilegiar a investigação feita pela Polícia Federal com o auxílio do STF, ao invés de deixar isso na mão do Congresso, né? É lógico, foi uma decisão ruim, ninguém nega isso, mas tem alguma razão essa história aqui. Eu fui muito preocupado com isso, bicho. Olha só essa manchete aqui que saiu na Gazeta do Povo. Usaram até Ray-Ban com câmera para burlar sigilo de documentos da PF sobre Vorcaro. Sabe o que eles estão falando aqui? Da sala-cofre da Câmara lá dos deputados, do Senado, na verdade, né? Do Senado. Lembra quando fizeram uma sala-cofre no Senado e botaram os documentos do celular do Vorcaro e aí começou a vazar um monte de coisa? E aí o André Mendonça mandou fechar a sala-cofre, não sei o que lá, porque estavam vazando informações e não sei o que. E aí eu fiz um vídeo falando justamente sobre esses óculos Ray-Ban, cara. Eu fiquei com medo agora de eu ter dado ideia para esse pessoal fazer essas coisas erradas, né? Ou pior do que isso, talvez o que eles estão falando aqui é justamente do meu vídeo, entendeu? Acharam que tinha gente... Eu não sei, eu imagino que não, né? Eu imagino que eles devem ter... Eles tinham câmeras filmando a entrada do pessoal lá, né? Eles devem ter visto que o pessoal estava entrando com o óculos Ray-Ban e perceberam o problema, né? Flávio apresentou uma proposta de lei, o PL 1400 de 2026, para agilizar o atendimento no caso de mulheres agredidas ou casos de Maria da Penha e coisa e tal, permite que o policial já determine de imediato medidas protetivas, não precisa nem ouvir o juiz, ou seja, se o companheiro está batendo na esposa, ele pode ser obrigado a sair de casa naquele momento, né? E é lógico, eu acho que lei não resolve nada, eu acho que isso tudo é uma besteira,
Mas eu digo para vocês, essa lei aqui é muito melhor do que a lei da misoginia, é muito melhor mesmo, porque é o que eu falo para vocês, o importante é você separar a agressão de fala. Fala é um absurdo. Assim, achar que fala fere alguém, não. Fala não fere ninguém. Agora, quando você parte para agressão, isso é um absurdo, isso não é aceitável. E, de fato, existe muita violência contra a mulher, o que é um absurdo que tem que ser contido de fato, né? Então, eu vou explicar para vocês o projeto que o Flávio colocou aqui agora. Ele propôs esse projeto, ainda nem começou a tramitar no Senado ainda precisa ter um despacho da mesa diretora para começar a tramitar esse projeto, mas eu acho que é positivo, né? Uma coisa que eu acho que é muito positivo, porque eu já vi um monte de gente latino por aí que, ai não, que absurdo, Flávio defendendo mulheres. Meu amigo, para com isso, cara, que negócio é esse? É questão de violência, pô. Isso daqui faz todo sentido, porque este é o ponto, ninguém defende violência contra a mulher. Todo o porém que existe com o PL da misoginia é que justamente vai criminalizar a fala, né? A pessoa falou alguma coisa, como eu expliquei no outro vídeo, né? A pessoa falou algo que é contra a mulher e ofendeu a mulher, vai ser tratado como misoginia, né? Ou seja, tudo vai ser tratado como misoginia e aí você tem punições realmente terríveis nesse caso, né? Então, isso é um erro, porque isso de fato é um problema, esse negócio de misoginia. Não a lei de misoginia em si, até porque ela já está sendo aplicada hoje pelo STF, não faz diferença nenhuma essa lei. Mas o conceito é errado, né? Agora, isso daqui não, isso aqui eu acho que está correto, né? Realmente, permitir que o policial já tome medidas imediatamente pode ser uma coisa que salva vidas de fato. Olha, a Janja está com problemas, hein? Dois assessores da Janja pediram demissão e ou foram demitidos, né? Do gabinete da Janja, lembra? E teoricamente a Janja não tem gabinete, porque como ela não tem cargo na administração pública, né, ela é só a primeira-dama, né? A primeira-dama, em tese, não foi eleita por ninguém, não tem cargo nenhum, né? Mas, vocês sabem, o Lula designou lá uma equipe de assessoria para a Janja. Ela tem ali a equipe dela lá para brincar de funcionária pública, chefe de funcionária pública, né? E aí, duas pessoas pediram demissão. Tem gente dizendo que é por causa do vídeo do Nicolas, né? Lembra do vídeo do Nicolas? Já bateu aqui 25,6 milhões de visualizações o vídeo dele respondendo a Janja, né? Enquanto o vídeo da Janja agora bateu 1 milhão de visualizações, né? Então, ou seja, uma vergonha completa. E ainda por cima, tem um outro problema nisso daqui, que uma das críticas que o Nicolas fez no vídeo dele é justamente aos gastos da Janja, né? Que a Janja está gastando dinheiro pra caramba. A gente fica sabendo agora que o Ministério das Relações Exteriores hospedou a Janja, o Porchat e um monte de convidados em viagens ao exterior e agora proíbe, não diz quem é que foi de convidado, proíbe a divulgação da lista de convidados que foi com a Janja para o exterior, às custas do Brasil. O pessoal foi passear, sabe-se lá onde. Vamos entender esse caso aqui, porque é um absurdo essa situação, né? Ou seja, a Janja já entrou em modo defensivo, né? Teve que demitir as duas pessoas, sei lá, foram eles que tiveram a ideia do vídeo, que quiseram fazer o vídeo, não sei. Não sei qual foi a lógica por trás desse desespero lá no gabinete da Janja. O discurso do Flávio lá na CEPAC também deu o que falar na questão das terras raras ou minerais críticos, ou seja lá o que for, né? A base governista está falando que o Flávio Bolsonaro entregou os minerais críticos para os Estados Unidos, que vai entregar tudo, né? Que, não, porque foi uma traição à pátria a fala do Flávio Bolsonaro sobre terras raras. A direita brasileira entreguista. Não, porque Flávio obriga todos os brasileiros patriotas a votarem em Lula. O Boulos falou também que ele comprometeu publicamente a entregar terras raras do Brasil aos Estados Unidos. A Gleisi chamou ele de vendilhão da pátria, não sei o que lá. Cara, impressionante isso, né? O Lula não lembra, o pessoal da esquerda não lembra disso aqui, ó. Lula deve incluir discussão sobre minerais críticos em negociação com os Estados Unidos sobre as facções. O Lula queria entregar os minerais críticos brasileiros para poupar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. O Lula também usou os minerais críticos brasileiros para discutir a questão da Magnitsky, para tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Olha que coisa, o Lula entregaria fácil essas coisas para os Estados Unidos para compensar. Por quê? Porque ele já pensa em entregar para a China mesmo. O Lula não está nem aí para o Brasil como um todo. E eu falo um negócio para vocês que eu já falei em outras ocasiões. O importante dos minerais críticos, minerais terras raras, é a gente explorar essa porcaria.
Esse negócio de ficar, ai, que não podemos ceder para não ser. Não, tem que vender mesmo, pô. Tem que explorar, tirar da terra e vender. É para isso que serve, pô. Não tem outro motivo, não. Vocês querem manter tudo fechadinho ali debaixo da terra, é isso, sem ninguém explorar? Que porra é essa? Não tem lógica nenhuma isso, né? Então, o importante é isso, é explorar. Não interessa para quem vai ficar o mineral no final das contas. Agora, o pessoal da base governista ficou chateadíssimo com o Flávio, como se fosse um programa de campanha dele entregar terras raras para os Estados Unidos. E o pior, que isso é uma armadilha. Por quê? Porque abriu um flanco enorme aqui. Ó. O Lula falou a mesma coisa de entregar minerais raros lá para os Estados Unidos. Que coisa é essa, né? Olá, quem tá falando é Maurílio. Tá curtindo o nosso vídeo? Espero que sim, hein? Foi feito com carinho pra você. Dá um like, se inscreve no nosso canal, tá bom? Dá uma força pra gente. Muito obrigado. Fique com Deus. Grande abraço. Olha que coisa curiosa, né? A guerra da Ucrânia tem apresentado para a gente um monte de coisas que era coisa de ficção científica, né? Que ninguém imaginava que a gente veria de fato acontecer. E é lógico, a guerra é uma coisa terrível em si, mas historicamente guerras sempre foram momentos em que a tecnologia evoluiu de uma maneira muito mais rápida, até pela necessidade, né? Pela competição direta ali na linha de frente. E o que está acontecendo é isso. A última grande novidade que surgiu lá na Ucrânia foram os exoesqueletos, né? Um grupo de coisas que você atacha na sua perna, né? Um dispositivo que você coloca na sua perna, que aumenta a sua capacidade de carga de peso e também a sua capacidade de correr ou de se movimentar, né? Acho que muita gente já experimentou andar com essas bicicletas que tem auxílio de pedalada, né? Ela não é uma bicicleta elétrica, ela não pedala para você, ela não anda para você, mas ela ajuda na sua pedalada. E realmente é impressionante, parece que você está pedalando levinho pra caramba, ela anda muito rápido e coisa e tal. É alguma coisa desse tipo, né? E é o tipo da tecnologia que certamente tem aplicações também fora da guerra. Você ter um exoesqueleto para alguém que trabalha com coisas físicas, né, pode ser uma ajuda realmente considerável. Cristiano Zanin acabou de condenar uma pessoa, um estudante da Universidade Particular de Franca, que durante um trote teria lido um juramento que, diga-se de passagem, era o julgamento que já era repetido todo ano na universidade há não sei quantos anos. Mas aí, em 2019, esse garoto fez, né, leu o juramento lá para os calouros e coisa e tal, e o julgamento foi dito que era misógino, olha que coisa. E ele foi condenado a pagar uma indenização enorme por danos morais difusos por conta da misoginia. De novo, eu vou ler para vocês o juramento aqui, tá aqui na matéria o juramento dele, né? E o juramento é típica coisa de calouro, tá? É uma besteira, ok, você pode dizer que é uma piada de mau gosto, é uma piada de mau gosto. Toda festa de calouro é uma piada de mau gosto. Eu participei da minha lá na UFRJ. Jogaram toner, sabe aquele pozinho de toner de máquina de Xerox? Jogaram na gente calouro. A roupa que eu tava no dia eu tive que jogar fora, porque aquela coisa não sai da roupa, né? Perdi a minha roupa que eu tava no dia. Carimbaram calouro na minha testa, não sei o que lá. É umas brincadeiras besta, mas, de novo, a ideia é justamente trazer o sentido que você está numa nova sociedade, num novo meio que tem suas próprias regras, você está entrando por baixo, né? Tem todo esse ritual dos calouros que, infelizmente, eu diria que acabou, tá? Eu, sinceramente, não consigo ver mais, né, como que faz uma festa de calouro hoje em dia nessa situação atual, né? Enfim, por mais que seja uma brincadeira besta, ninguém tem dúvida que era uma brincadeira, né? E agora o cara vai pagar e vai ter uma multa bastante séria para pagar e foi condenado. E de novo, sabe o que o Zanin usou como desculpa? Misoginia, meu amigo. Embora você vai ver que a brincadeira é com homens e com mulheres, não tem distinção de homem com mulher não, mas ele considerou que era misoginia. Olha só essa matéria aqui do Estado de São Paulo falando que o STF avalia que o impeachment e CPI do Master ficam suspensos agora, mas que avançam em 2027, né? A visão do pessoal lá, que eu concordo, tá? É que esse ano não vai andar nada por conta do Alcolumbre. O Alcolumbre está numa posição realmente complicada, ele está envolvido no caso do Master, ele não quer a CPI do Master de jeito nenhum, e ele quer proteger o STF. Então é possível que não mande impeachment de ministro do STF por conta do Alcolumbre. Mas ano que vem a coisa vai ser diferente. Dependendo do tamanho da bancada de direita que a gente fizer no Senado, a coisa vai ser muito diferente ano que vem. O próprio pessoal do STF já está ligado nisso, né?
estão sabendo que não tem como proteger o tamanho do buraco que eles criaram com o comprometimento do Alexandre de Moraes e do Toffoli nessa eleição.